pastor dela é diferenciado, porque o pastor dela é poderoso. Gente, vamos receber com muita alegria neste altar pastor Mateus Poderoso. Aplauda Jesus. Glória a Deus, meu amigo, seja bem-vindo. Uma alegria imensa. Gente, só fazendo aqui mais uma vez, isso aqui não é nome artístico não. Poderoso não é nome artístico, é porque o nome dele é poderoso. Aí no final do culto a gente vai cantar a música da irmã Cassiane. O Todo-Poderoso está. Pastor, uma alegria imensa, uma honra para nós recebê-lo aqui na nossa casa. Fique à vontade, esse povo está aqui para ouvir a palavra que vem de Deus através da sua boca. E o nosso amor por ele é? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Me falaram que essa igreja é a igreja mais pentecostal da margem sul, é verdade isso aí? Olha para esse irmão bonito do seu lado, só se ele for mais bonito que você, fala para ele, se não for para dar glória, troca de lugar. Tá vendo? Amém? Você pode sentar? Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar aqui, tendo esse presente de Deus de poder iniciar o ano, servindo essa casa que nós tanto admiramos já há muito tempo. E durante esse tempo Deus foi nos dando alguns amigos em comuns. Eu sempre digo lá na igreja que Deus não nos dá coisas, Ele nos dá pessoas. E as pessoas nos dão coisas, não é? E eu posso estar aqui, obrigado, pastor Estevão. É muita elegância para um homem só. E eu vi o cartaz, não tinha nem roupa para vir aqui, irmão. Peguei emprestado. Mas é um prazer, tá? Estar aqui com o senhor, pastora Júlia, obrigado. E a pequenina, cheia de fogo de Deus, tá vendo? Deus abençoe essa família pastoral. Eu me faço acompanhar da minha linda esposa. Vou de novo. Eu me faço acompanhar da minha linda esposa. É isso. Ela merece menos que isso, né, irmãos? Casada comigo há 15 anos. Que me atura. Meus 2 filhos estão ali. E minha mãe veio de brinde. Né? E está aqui abençoando. E veio esse povo infiltrado lá da igreja. Que eu contratei eles para dar glória. Se tu não der, eles vão dar, né? Brian, obrigado. Cadê o Brian? Perdi o Brian. Obrigado. Bigode bonito, né? Deus te abençoe. E a sua esposa, Aline, não é? Prazer, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado, igreja, por receber a gente. Eu sou desse jeito, daqui a pouco você acostuma. Eu tenho que explicar para vocês de novo que meu nome de verdade é Poderoso, né? Se duvidar, eu te mostro meu documento ali na porta. Eu sou filho do Poderoso, minha avó era poderoso, meu bisavô era poderoso e meus filhos são poderosos. E até a minha mulher pegou, agora ele é poderoso também, né? E a gente está indo. A gente tem que explicar porque hoje em dia tem muito fake news, né? O pessoal acha que é para puxar alguma coisa, mas não é nada não. E não tenha inveja do meu nome, por gentileza. Abra sua Bíblia, por favor, 1 Reis, capítulo 19. Eu prometo que você é muito rápido. Até as 2 da manhã eu termino. Brincadeira. Tem ceia amanhã, não é? 1 Reis capítulo 19. Deus abençoe a cantora. Eu esqueci o nome dela, mas é muito difícil. Eunice. Essa vaza tem que atravessar a Macedônia. Vamos levar lá ou não vamos, povo? Meu Deus. Deus abençoe, tá bom? A senhora deu o tema da minha mensagem. Eu vou pregar esse não é o seu fim. Tá ligado, varão? Olha para essa pessoa, só se ela for mais simpática que você, olha para ela e fala assim: esse não é o seu fim. Não, mas para ser de verdade, pega na mão dele, se puder, claro, com muito respeito e muito carinho, pega na mão dele. Eu já começo a ministrar a partir de agora. Pela autoridade do Espírito Santo, você que entrou aqui cansado, desesperado, afadigado, a palavra de Deus para o seu coração é: este
não é o seu fim. Alguém acredita nisso? Olha o que vai dizer 1 Reis capítulo 19. E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. E ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Mandou o quê? Mandou o quê? Mensageiro. E dizer assim: assim me façam os deuses, e o outro tanto, vou aqui, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Olha o seguinte, por gentileza. 3. Eu vou no 3. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Olha o 4. E ele se foi ao deserto. Ele foi para onde, igreja? Caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta. Ele disse: já chega. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Aí olha o 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come. Você diz amém? Meus queridos, Elias, ele é um personagem muito importante da história de Israel. Elias, nesta época, o maior profeta, ou então, em toda a época, um dos maiores profetas de Israel. Alguém que chega em um tempo difícil. Alguém que chega em um tempo necessário. Elias é alguém que Deus levanta sem nome, sem pai, sem genealogia, para um tempo de alinhamento espiritual. Israel não tinha falta de profeta, pois a própria Jezabel só de Baal tinha 400. Israel não tinha falta de profecia, porque existiam falsos profetas. Israel não tinha falta de culto, porque realizava-se muito culto. Israel não tinha falta de barulho, pois esses profetas nós vimos na história anterior, no capítulo 18, que eles fizeram muito barulho. Israel não tinha falta de homens religiosos, porque uma religião já estava estabelecida, e aliás dentro do palácio. O que tinha falta era de um verdadeiro mensageiro. Era alguém que tinha uma palavra de verdade. Era alguém que não era comprado, corrompido ou contratado para enganar as pessoas. Israel tinha muito daquilo que aparentemente eles precisavam ter, mas na verdade eles não tinham ouvido a voz de Deus. Eles tinham ouvido a voz dos falsos profetas, mas era necessário Deus se manifestar através de alguém, e esse alguém Deus escolhe, Elias. Isso é uma boa notícia, porque todo tempo onde a dificuldade estiver levantando, em todo tempo onde a mensagem começa a ser deturpada, em todo tempo onde o livro ele começa a ser corrompido pelo bel prazer ou pela sua própria satisfação, Deus vai levantar um desconhecido com uma palavra de verdade. Eu vou de novo. Deus vai levantar um desconhecido com uma palavra de verdade. Sabe o que me alegra o meu coração? O que me alegra o meu coração
coração não é ser conhecido. O que alegra o meu coração é ter uma palavra de verdade. O que alegra o meu coração não é ter seguidores no Instagram. O que alegra o meu coração é ter uma mensagem de verdade. O que alegra o meu coração, eu me alegro muito em estar pregando no Janeiro Profético na Madureira, mas se eu não tivesse vindo aqui, eu continuaria preferindo ter uma mensagem verdadeira. Quem tem mão para levantar, pelo amor de Deus, quem está do seu lado não pode saber o teu nome, mas eles vão saber que existe uma palavra de verdade dentro de você. Alguém chegou nesse culto, pelo amor de Deus? Uma palavra de verdade. Chega Elias. E qual é a palavra de verdade? Não vai chover. Segundo a minha, Elias é como tivesse a chave do céu. Ele chegou diante de Acabe e fala: o céu está trancado, não chove segundo a minha palavra. E o que aconteceu depois, pessoal? Não choveu. Elias, ele está entregando uma mensagem. Olha, Brian, olha a primeira agenda de Elias: profetizar para o rei de Israel. Eu comecei pregando na Vila Barroso. Era um chão de terra vermelho, horroroso. A gente tinha que andar 2 horas para chegar lá. As pessoas muito pobres, ali que eu comecei. Elias não, Elias começa de um jeito diferente. Ele começa logo entregando uma profecia para o rei. É bom ou não é? Sim ou não? É bom. Só que ele entrega uma profecia, fecha o céu, tem que fazer o que depois? Se esconder. Nunca mais pregou em lugar nenhum. Porque ele está se escondendo, ou Deus está preservando ele para guardar a sua própria vida. Ele entrega uma profecia para o rei. Ele desafia o homem mais poderoso da época. Deus vai guardar ele, que o próprio Acabe começa a procurar e não consegue encontrar. A Bíblia vai dizer que o rei tentou contato com os outros reis, achando que alguém tinha escondido Elias. Mas quando Deus esconde, ninguém acha. Quem não deu glória perdeu essa. Elias está ali preparado por Deus. Acabe está mandando o exército, Acabe está mandando a cavalaria, Acabe está mandando os guerreiros. Procura Elias. Eu quero ver quem acha quando Deus se esconder. Ninguém te acha. Ninguém te acha. A sua casa está guardada por Deus. A tua família está guardada por Deus. Essa igreja está guardada por Deus. E o maligno não pode tocar. Não achou. O rei procurava o profeta estava descansando na beira do rio. Corvo mandando carne e pão e bebendo água fresca. O rei está procurando gravetos na floresta para tentar sobreviver, mas o profeta está comendo picanha argentina, hein? A picanha da boa, água fresca e pão fresco. Quando acaba o ribeiro seca, Deus fala assim: Elias, segue para a casa de uma viúva e lá eu já ordenei que ela cuide de você. O povo está com fome. Elias está no hostel sendo cuidado por uma mulher com pão e com água. Escuta, Elias vai lá, se apresenta até o rei, que eu vou abrir o céu. Elias vai e acha o homem que procurava ele. Olha que as coisas se inverteram. Ele diz o seguinte: vai, reúne os teus profetas lá no Monte Carmelo, e lá nós vamos fazer aquele desafio. O Deus responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Você sabe muito bem a história, e não é aqui que eu quero parar. Eles vão para o Carmelo. Elias dá oportunidade para os profetas de Baal. Eles começam a fazer barulho, eles começam a bater tambores, eles começam a se bater, a se sacrificar, mas o fogo não desce. Por que o fogo não desce? Porque o altar está bagunçado. Por que o fogo não desce? Porque a casa está desorganizada. Por que o fogo não desce? Porque tem profeta com cara de profeta, mas não tem mensagem de profeta. Tem profeta com roupa de profeta, mas não tem palavra de profeta. Tem profeta com jeito de profeta, mas não tem relacionamento com Deus na mensagem. Elias está dizendo: continua, faz mais barulho. Quem sabe Baal está dormindo, quem sabe ele está viajando. E continuou. Tem muita gente com muito barulho e pouca graça. Tem muita gente com aparência de ter, mas não tem nada. Mas quando chega o profeta que tem a mensagem, ele diz: assim diz o Senhor. Eu quero saber aqui na Madureira, aonde estão os profetas da última hora? Levante a sua mão, por favor. Levante as duas. Existe uma palavra sobre nós. Deus está se manifestando.
sabe a história, o fogo desce. Elias, antes de fazer o fogo descer, ele arruma o altar. Porque é preciso a gente perder um pouco de tempo e consertar o altar. É preciso investir um pouco de tempo para que as coisas sejam feitas. Eu estou preocupado, porque eu estou vendo muita coisa esquisita por aí, pastor Estevam. E eu recebi uma mensagem hoje da minha amiga Eliane, que ela recebeu de um amigo, e assuste os irmãos. Um profeta do Brasil fez rombos milionários, que tinha igreja em tudo que é país. De repente fechou tudo, está com 4. Agora tem que sair fugido. Para onde que ele está vindo? Misericórdia, ouviu misericórdia por aí. Quer vir para onde? Diz que está vindo. Deixa a migração bloquear ele, Jesus. Quantos? Esses dias eu vi um homem do altar se corrompeu, largou esposa, família. Agora descobriram um caso com a pastora da igreja. Pastor, esse é o janeiro profético, eu sei, por isso que eu estou pregando. E eu prego aqui debaixo da graça de Deus, porque são pessoas que se beneficiam do altar, mas não querem viver uma vida que o altar exige. Chega o tempo, eu vim denunciar. Esse tempo está acabando. Esse tempo está acabando. Eu não sou o último, nem o primeiro a chegar nesse país, mas eu oro que Deus levante aqui nessa terra, aonde Ele nos colocou, profetas com uma palavra verdadeira. Assim diz o Senhor. Levante a sua mão. Levante a sua mão. O altar não aceita idolatria. O altar não aceita fornicação. O altar não aceita adultério. O altar não aceita mentira. O altar não aceita engano. O altar não aceita fofoca. O altar é de Deus. É de Deus. É de Deus. É de Deus. Depois que arruma o altar, o fogo desce. Casa arrumada, altar ajustado, manifestação de Deus. Nós queremos músicos na igreja, mas eu quero músico do altar. Eu quero bons músicos, mas eu prefiro ficar com alguém arranhando que é cheio de altar, cheio de óleo na cabeça, do que um profissional que toca na igreja e toca na noite. Aqui não, o altar é santo. 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 Arrumou o altar. O fogo desceu. Acabou aí não. Ele pega a espada, porque um verdadeiro profeta sempre tem a palavra de Deus de um lado e a espada no outro. Ele não aceita faca neles. Matou os profetas de Jezabel. Desafia o rei, não chove. Faz o desafio do fogo, fogo desce. Mata os profetas. Depois ele vai orar. Ele ora e vê a nuvem como a mão de um homem e fala para o seu servo: avisa o rei que está vindo uma grande chuva. Esse é o Elias, um homem fantástico. Mas quando chega em casa, chega no palácio, eu chego no versículo que a gente leu. Acabe chega com uma notícia na boca. E qual é a notícia que Acabe chega para Jezabel? Como ele havia matado todos os profetas com a espada. Acabe é um banana. Desculpa, eu não estou na minha igreja, perdão. Acabe, ele é um... também é banana aqui também. É aquele cara que chega em casa: amor, você não sabe o que Elias fez. Como é que você chama, meu santo? Ô Pedro, você lembra de Nabote? Amor, não quer vender a vinha para mim? É um trouxa, mas não estou na minha casa, desculpa, é banana mesmo.
Aí chegou, falou para Jezabel. E o que ele fala para Jezabel? Matou os teus profetas. Acabe viu Elias falar que não ia chover e não choveu? Acabe viu Elias falar que ia chover e choveu? Acabe viu Elias orar e o fogo do céu descer? Tanta coisa que Acabe viu. O que ele fala? Só dos profetas de Jezabel que morreu. Tem gente que é assim, só tem palavra ruim na boca. Tem gente que está vendo no janeiro profético Deus trabalhando no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e está pensando, meu Deus, vai até o 12. Como é que você chama, guitarrista? Você é crente ou não? Você tem cara de crente, Darlan. Darlan, é gente que não consegue ver bom em nada. É o Acabe. Eu vou concluir aqui agora, olha para mim. Matou o seu profeta. Aí o que Jezabel faz? Jezabel chega e pega um mensageiro. Diga comigo para ser uma vez só, mensageiro. Jezabel não é rainha. Não podia chamar o exército. Não podia chamar a cavalaria. Não podia chamar o BOPE da época e mandar pegar Elias. Podia. Ela tinha autoridade e recurso, mas sabia que nada que fosse atingir o profeta dava certo, porque o profeta era um homem de Deus. Ela sabia, vou mandar um mensageiro. Isso até é uma coisa boa, porque tem coisas que chegam no seu ouvido que não tem coragem de falar para você. Só mandam mensagem, só mandam um recadinho para ver se chega. Pelo menos eles respeitam a nossa cara. Não tem coragem de falar na nossa cara. Covarde é assim mesmo, só manda recado pelos outros. Aí vem Jezabel e manda um recado pro profeta: amanhã, a esta hora, tu tá morto. Igreja, posso usar essa toalha aqui? Obrigado, vou levar para casa. Igreja, o homem desafiou o rei. Não choveu, ele falou que não chovia, choveu. Falou que chover, chovia. Matou 450 profetas. O homem mais famoso da época, da altura, ouviu uma mensagem de Jezabel. Jezabel aqui agora não é uma mulher, ela é um espírito que trabalha com mensageiros, com falsos profetas. São pessoas de fala mansa, mas com palavras de morte. E disseram assim: amanhã, a esta hora, tu está? Amanhã, a esta hora, chegou o seu fim. Elias podia ter repreendido o nome de Jesus. Se fosse pentecostal igual a gente, era fácil. Está repreendido o nome de Jesus. Não! O que Elias fez? Ele acreditou. Quando ele acredita na palavra, não é mensagem de Jezabel. Eu gosto do texto. Quem está lá atrás, coloca para mim um versículo, por favor. O versículo 2 do capítulo 19. O pastor Estevão já está apertando comigo no horário. Isso. Então Jezabel mandou o que, pessoal? E Elias a dizer o que? Assim. Vamos, pessoal, pelo amor, telão bonito desse. Assim me façam. O que ela fez? Ela foi lá ou mandou mensagem? Ela fez ou mandou mensagem? Aí olha o versículo 3, minha filha, por favor. E que vendo, o que Elias viu? Não viu nada, porque não aconteceu nada. O que aconteceu foi chegar mas de fato não tinha acontecido nada. Mas o texto vai dizer que vendo ele. Sabe o que é isso? É a mensagem que chega aqui e você coloca aqui. Sabe o que é isso? É a mensagem que entrou aqui, mas você já consegue imaginar aqui. Quem aqui quando comprou a passagem para vir para Portugal não ficou com insônia? Foi a primeira vez que você andou de avião, Deus me revelou aqui. Só não falou teu nome. Aí você falou assim: meu Deus, como é que é dentro do avião? Aí como é que será que é? Aí será que dá aquele frio na barriga mesmo? Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? Aquele carro onde você comprou? Meu Deus, cadê que não chega? Como é que vai ser? Você começa a imaginar e a desenhar como que vai acontecer a coisa. Elias fez a mesma coisa. A mensagem entrou aqui e chegou aqui. E ele se viu: amanhã eu estou morto. Amanhã acabou o meu ministério. Amanhã acabou a minha vida. O que eu vou fazer? Eu vou Elias fugiu por causa de uma mensagem. Escute, a primeira guerra espiritual não está aqui, está aqui.
O diabo não vai contratar um segurança para te dar uma coça. Ele vai enviar um mensageiro com uma mensagem de morte para dizer: você está aqui hoje, mas semana que vem tu não está mais. E se você deixar essa mensagem que entra aqui aparecer aqui, você vai começar a imaginar o cenário de morte. Mas pela autoridade do Espírito Santo, eu vim pregar uma palavra para essa igreja, baseado naquilo que nós ouvimos agora. Este não é o seu fim. Este não é o seu fim. Levante a mão, por favor. Por favor, bata na mão da pessoa do lado e diga para ela, diga para ele: este não é o seu. Elias, você fez tanta coisa e vai parar por causa disso? Elias, você desafiou tanta gente importante e vai parar mesmo por causa disso? Ô Elias, vai abandonar a chamada agora? Sofreu 2025 todo, passou capengando, lutou. Tem gente que venceu o Covid aqui, tem gente que venceu aqui a imigração, saudade de família. Tem gente que sofreu luto, gente que morreu longe, que não pôde socorrer. Aí chegou nesse janeiro, Deus te coloca nesta casa, num ambiente espiritual desse, e tu está pensando em parar, tu está pensando em desistir. Ei meu filho, levanta a tua cabeça, olha para o céu. Eu vim liberar para alguém: este não é o seu fim, ainda tem muita coisa para acontecer. O inimigo, ele entra primeiro Quer ver que é verdade? Lembra de Davi? Davi estava no pasto cuidando de ovelha, e o pai dá um recado para Davi: vai, pega o queijo, pega o pão. E aqui eu tenho base teológica para dizer que Davi era mineiro. E leva para os seus irmãos, para o capitão, e vê como é que seus irmãos estão. Olha para mim. Quando Davi chega com a merenda na mão, está acontecendo alvoroço lá em Israel, porque tem um tal de Golias, que já está há 40 dias, quantos dias? 40 dias, desafiando alguém de Israel. Qual que é a mensagem que Golias tem na boca? Eu quero um homem que tenha coragem de lutar comigo. Eu quero um homem que seja capaz de me vencer. Eu quero ver quem me derruba. Eu quero ver quem... Eu vou acabar com todo mundo. Eu vou destruir todo mundo. Quantos homens que Golias está gritando, pessoal? Quantos dias? 40. Aqueles homens estão com escudo, com espada, preparados para a guerra, mas estão há 40 dias ouvindo uma palavra de morte. O que eles fizeram? Se esconderam. Eu estou vendo um soldado do tamanho do André, de escudo, de espada, escondido. Mas eu olho para o lado e estou vendo um menino com uma lancheira na mão, cantando um salmo, indo fazer a sua missão. E a missão é simples, é só levar pão e queijo e ver como os meninos estão. Aí quando chega lá, ele vê o alvoroço. E diz: o que é que está acontecendo aí? Aí vem o pessoal, o irmão dele, nervoso com ele, bravo com ele, chama ele de presunçoso. Você não está vendo que o gigante está nos afrontando? Eles estão ouvindo isso há 40 dias, mas chegou alguém de mente fresca e disse: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Não vai entrar na tua mente, o inimigo não vai entrar na tua mente, a palavra de morte não vai entrar na sua mente. Protege a mente que tu vence a guerra. Eu senti essa palavra. Pega na mão, por favor. Eu não gosto, vem no culto errado. Pega na mão, por favor, e diga assim: protege a mente que tu vence a guerra. Protege a mente que tu vence a guerra. Protege a mente que tu vence a guerra. Protege. Golias não te para, Golias não te mata. Protege. Ele está com medo, escondido. Um dia de viagem, abandonou o servo,
Porque o medo faz a gente abandonar pessoas que gostamos no meio do caminho. O medo faz a gente abandonar a chamada. O medo faz a gente abandonar ministério. O medo faz a gente voltar para o país sem ser hora de voltar. O medo faz essas coisas. Largou, achou um zimbro, ele deitou. Mas quando Elias está com medo, fora da rota de Deus, está na rota dele, não está na rota de Deus, está lá querendo, desejando uma morte. Eu cheguei no versículo 5, no versículo final. Eu quero aqui conjecturar, com a sua permissão, Deus lá do céu vendo Elias, Brian. E no versículo 5, eu vejo o céu se movendo em favor de Elias. Porque Elias está no deserto, com medo, desejando a morte. Mas de repente chega um anjo. Eu vou só pular de cá. Elias está no deserto, com medo, desejando a morte. Mas de repente chega um anjo. Você não entendeu? Eu vou te explicar. O salmista vai dizer o que, Brian? Que Deus dará ordem aos seus anjos. Então quer dizer que o homem não dá ordem em anjo nenhum. Então quando chegar um profeta e falar, eu estou mandando um anjo lá, manda nada. Quem dá ordem em anjo é só Deus. Deus dá ordem aos seus anjos. Então quer dizer que se um anjo chegou no deserto, na beira do zimbro, foi porque Deus? Foi porque Deus? Posso entrar? Mente de pregador? Está lá em cima no céu. Deus olha, está querendo morrer. Está querendo entregar as crianças. Está querendo sair do ministério. Quer entregar a congregação. Pronto para desistir. Quer arrumar as malas e ir embora. Lá para a terrinha, cuidar do campinho das galinhas. Porque não enxerga o que eu tenho na frente. Vou fazer o seguinte: vou dar comida para ele. Estou no céu, não estou? Tem um anjo. Ei, anjo, vem cá. Sim, Senhor. Está vendo Elias? Sim. Está com fome. Pega pão e pega uma botija de água e leva para ele. Elias está no 5 querendo morrer. Quem chega do lado? Quem chega do lado? Ele tinha o que na mão? Quem mandou o pão e água? Se só Deus dá ordem para os anjos. O céu se moveu ao favor de Elias. O céu se moveu em favor de alguém que queria parar. O céu se moveu em favor de alguém que queria morrer. E quem sabe, cantora Josimão, eu esqueci seu nome, minha filha. Foi nessa altura que o anjo cantou essa música. Este não é seu fim. Este não é. Não sei cantar não, irmão. Ô Elias! Quer morrer, não quer? Mas não morre. Quer parar, não quer? Mas não para. Quer desistir, não quer? Não desiste. Quer ir embora, não quer? Não. Elias, eu trouxe água e eu trouxe pão. Eu trouxe água e eu trouxe pão. Eu trouxe água e eu trouxe pão. Eu vou ficar até ser da glória. Eu trouxe água e eu trouxe pão. Eu trouxe água. Vai dar glória não? Vai dar glória não? O que tinha na beira do Querite? O que tinha na casa da viúva? E o que o anjo levou para Elias? Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Tem pão, tem água. Meu Deus do céu. Tem pão e tem água. Tem pão e tem água. Tem pão. Esse não é seu fim. Shekarabandarabashe, Ramandarabashe, Karabandarabashe, Ramandarabashe, Ramandekarabandai. Tem pão, tem pão, tem pão, tem pão, tem água.
vou acabar. Eu vou deixar você adorar. Você chegou querendo desistir. O Deus já preparou uma mesa e diz: meu filho, eu trouxe pão fresco para alimentar a tua vida. Eu trouxe água para saciar a tua sede. Tem pão. Escuta, escuta. E tem uma informação importante no texto, porque não é qualquer pão. É um pão assado na brasa. Eu vi 2 pentecostais que falam brasa e já entra. O pão assado. Tem algum churrasqueiro bom aqui? Ninguém, meu Deus, que igreja é? Você é bom, irmão? Me chama para me ver. Só sabe o ponto da brasa para a carne ficar boa? O anjo sabia o ponto da brasa para o pão ficar com um pouquinho de brasa nele. É um pão flamejante. É um pão que pegava fogo. Mas espera aí, eu pensei, por que um pão assado na brasa? Pão é assado no forno. Por que um pão assado na brasa com um pouco de brasa? É para lembrar o capítulo anterior de Elias. O que aconteceu no capítulo anterior de Elias? Senhor, se tu és o Deus de Israel, e se eu sou teu servo, faça descer fogo do céu. O que Deus está dizendo, Elias? O fogo ainda não apagou, o fogo ainda continua. Tem pão assado na brasa. Ai, meu Deus do céu, tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo. Se tem fogo, tu não para. Se tem fogo, tu continua. Se tem fogo, tu queima. Quem queima não para. Eu sou pentecostal desde pequenininho. Eu cresci no fogo, caminhei no fogo, falo em língua estranha, eu ando no fogo, eu prego no fogo, eu canto no fogo, eu vivo no fogo, eu caminho no fogo, eu ando no fogo. Quem é do fogo? Fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo. Esse não é seu fim. Escuta. O pão que Elias comeu veio da onde? Vou melhorar. Quem trouxe o pão para Elias? Anjo mora onde? De onde veio o pão? Tecladista, vai dar um glória não, meu filho? Quem está nesse computador? 1 Coríntios capítulo 10, meu filho. Vê se tu acredita nisso que eu estou pregando. Eu vou acabar agora. Me dá 5 minutos. Pastor, você vai virar isso aqui. 1 Coríntios capítulo 10. Vai, minha filha, pelo amor de Deus. Quem está lá? Me dá nome, eu quero nome. Me dedura quem está, minha filha. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Vai, minha filha, quem está aí? Me fala o nome. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Eu vou ler, se tu não der glória eu deixo. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Outro quadro. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual,
porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Está falando de quem, pessoal? Do povo no deserto. Qual que era o alimento do povo no deserto? Maná. O que é que significa maná? O que é isso? E dá para fazer o que com maná? Um monte de coisa. E uma delas é pão. Todo dia. Maná, pão. Maná, pão. Maná, pão. O que eu estou pregando aqui é que o povo de Israel comeu o pão do céu. O que eu estou pregando aqui é que Elias, sendo um homem sujeito a nós, comeu o pão do céu. Duvida? O texto sagrado vai dizer que com esta comida Elias andou 40 dias. Vou de novo. Com esse pão e com essa água Elias andou 40 dias. Eu quero ver o Pingo Doce fabricar um pão que sustenta 40 dias. Eu quero ver o Lidl fabricar um pão que sustenta 40 dias. Vai te sustentar. Esse pão que eu prego vai sustentar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. O janeiro profético vai te sustentar. Que é isso, Madureira? O que é isso, Madureira? É o pão! Eliane trouxe pão, o Felipe trouxe pão, hoje tem pão, pastor Estevão amanhã tem pão, segunda tem pão, terça tem pão, quarta tem pão, e vai te sustentar. Vai, 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 vai. Esse não é seu fim. Eu concluo agora. Prometo. O povo de Israel comeu o pão do céu. O povo de Israel comeu o pão dos anjos. Elias comeu o pão do céu. Elias comeu o pão dos anjos. Mas o que Deus tem para nós é janeiro profético. Não é pão dos anjos. O que Deus tem para nós é janeiro profético. Não é um pão do céu. Quem está nesse computador, abre rápido. João capítulo 6, versículo 48. Vai, senão eu vou ler. João 6. Eu vou ler. Quando tu entender o que eu estou lendo, tu pula dessa cadeira. Eu não sei o que vai ter depois, eu vou passar para o pastor Estevão. Qual pão o povo do Maná comeu, do povo do exército comeu? Que exército, Israel? Qual o pão que Elias comeu? Mas qual o pão que a igreja vai comer? Eu sou o pão da vida. Bota o outro. 49. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Bota o outro. Este é o pão que desce do céu, para que quem dele comer não morra. Não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão,